Bom dia a todos, cumprimento os eminentes pares, servidores, os senhores advogados, os demais presentes. Está aberta a sessão. A ata da sessão anterior já foi enviada, não houve nenhum posicionamento, então dou-a por aprovada. Anuncio que continuam adiados em razão de pedidos de vista os processos 60.10.87, 60.10.07 e 60.0568, respectivamente, os itens 1.1, 1.2 e 1.3 da pauta eletrônica. Estão ainda adiados, pelas mesmas razões, os autos sob número 39.473 e 20.880, respectivamente, itens 2.1 e 2.2, estes da pauta física. Em mesa para julgamento. O desembargador Sebastião pediu para colocar em bloco, né, desembargador? Então seria o 2.3 do processo 9474, que é uma prestação de contas do Partidos Políticos, prestação de contas, exercício financeiro 2015, Partido Rede Sustentabilidade. Relatoria de Vossa Excelência, e também o processo 26.616, da mesma natureza, também prestação de contas de partido político, desta feita do Partido da Social Democracia Brasileira. Com a palavra, então, o eminente relator. O parecer em ambos pela aprovação com ressalvas. Certo. Eu estou trilhando esse caminho porque as irregularidades são formais e nada que impeça que nós julguemos assim. Então, estou em ambos com ressalvas. Aprovando com ressalva na conformidade do parecer. Sim. Já foi disponibilizado o voto aos demais eminentes pares. Alguma posição em contrário, algum entendimento diverso? Então, em ambos fica pronunciado o resultado. O tribunal, por unanimidade, aprovou com ressalvas as contas do partido, tanto do Rede Sustentabilidade como também do PSDB, referentes ao exercício de 2015, o 2015 em relação ao processo 9474 da Rede Sustentabilidade, e do PSDB referente às eleições 2016, nos termos do voto do outro relator, em consonância com o parecer ministerial. Resultado para ambos. Em pauta para julgamento, o 2.5, processo 34.981, é um recurso eleitoral em prestação de contas de candidato cargo vereador de Santa Terezinha, 16ª Zona Eleitoral, eleições 2016. O recorrente Edi Venâncio Oliveira, recorrido ao Ministério Público. O parecer aqui pelo desprovimento do recurso, e o relator é o eminente desembargador Sebastião Barbosa Farias, a quem passo a palavra. Dá tremenda com a tecnologia. Imagina. Trata-se de recurso eleitoral interposto por Edi Venâncio Oliveira, candidato eleito ao cargo de vereador no município de Santa Terezinha, contra a sentença proferida pelo juiz da 16ª Zona Eleitoral, que desaprovou suas contas de campanha referente às eleições de 2016, em razão de recebimento de doações acima de R$ 1.064, de forma diversa de transferência eletrônica. O recorrente alega que, aspas, o infortúnio ocorrido na prestação foi achar que, em se tratando de recursos próprios, não havia necessidade de transferência, visto que não se trata de doação, fecho aspas, bem como que efetuou os depósitos de acordo com a orientação dos bancários daquela urbe. Ademais, assevera que a analista do cartório eleitoral poderia, no ato que recebeu as parciais, intimar o recorrente para corrigir eventual erro, entretanto quedou inerte.
tendo apontado a irregularidade apenas por ocasião do parecer técnico conclusivo, momento em que já não era possível estornar o valor para si mesmo e assim efetuar uma transferência. Por derradeiro, aponta que em casos análogos as contas foram aprovadas com ressalvas, razão pela qual a desaprovação da contabilidade em questão gera insegurança jurídica e justifica a interposição desse recurso. Com base nos argumentos acima delineados, o candidato requer o conhecimento e provimento do recurso a fim de que as contas sejam aprovadas com ressalvas. O Ministério Público Eleitoral, atuante perante a instância singela, opinou pelo desprovimento do recurso para que assim seja mantida incólume a sentença guerreada. Por sua vez, a douta Procuradoria Regional pugnou pelo desprovimento da irresignação. É o relatório. Relatório, não havendo sustentação, o parecer... Ratificado, senhor presidente. Ratificado o parecer, devolvo a palavra a Vossa Excelência. O parecer. Se houver necessidade, eu leio. Não tem problema. Doutor Ricardo Gomes. Doutor César Berce. Doutor Antônio Veloso. Doutor Luiz Bertolucci. De acordo. Doutor Jackson. Coutinho. Então, pronuncia o tribunal por unanimidade e negou o provimento do recurso nos termos do voto do outro relator e em consonância com o parecer ministerial. Ainda de relatoria do eminente desembargador Sebastião Barbosa Farias, também um recurso eleitoral em prestação de contas do exercício financeiro de partido político do ano 2014 e da 50ª zona eleitoral. O recorrente aqui é o Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, de Cuiabá. Recorrido do Ministério Público, o relator é o eminente desembargador Sebastião Barbosa, a quem passo a palavra. Sim, trata-se de recurso eleitoral interposto pelo Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, Cuiabá, contra a sentença proferida pelo juiz da 55ª Zona Eleitoral, que julgou não prestadas suas contas referentes ao exercício financeiro de 2014. Em razão de vícios da representação processual decorrente da omissão do apelante em constituir procurador. O recorrente alega que, pelo princípio da economia processual, resta evidente, no caso concreto, que a extinção do presente processo pelo julgamento das contas como não prestadas apenas retardaram a análise das contas do partido recorrente no exercício do ano de 2014. Isso porque foram colacionadas aos autos as procurações solicitadas, não perdurando mais nenhum motivo para a não análise das contas. Ademais, assevera que tudo que está em entre aspas, eu não vou dizer, mas é muitas coisas entre aspas. No caso desse, por exemplo, na hipótese de manutenção da referida sentença que julgou as contas como não prestadas, teremos uma repetição sistêmica de vários atos que poderiam ser aqui aproveitados, como a própria apresentação das contas, os relatórios da equipe técnica do DRE. Com base nos argumentos acima delineados, a agremiação pleiteia o conhecimento e provimento do recurso a fim de que a sentença de peso seja anulada e seja dado prosseguimento ao feito. O Ministério Público Eleitoral, atuante perante a instância singela, opinou pelo desprovimento do recurso para que assim seja mantida incólume a sentença guerreada. Por sua vez, a douta Procuradoria Regional Eleitoral
pugnou pelo desprovimento da irresignação. É o relatório. A sustentação oral? Não, né? Ouça da outra procuradoria. Ratifico pelo desprovimento, senhor presidente. Ratificado, retorna a palavra ao eminente relator. Eu vou procurar o meu voto aqui. Põe mais alto, caixa aqui primeiro. R$120. Acho que tá bom. Tá bom assim, tá. Como já dito anteriormente, trata de recurso eleitoral interposto pelo Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, e eu faço uma memória do que já disse no relatório, vou ao que interessa no ponto. Pugno recorrente pelo provimento desse recurso, porquanto entende que a extinção do processo em razão de ausência de representação processual vai contra o princípio da economia processual, sobretudo pelo fato de que o instrumento procuratório foi apresentado posteriormente, não perdurando mais nenhum motivo para a não análise das contas. Entretanto, em que pesem as alegações do apelante, reputo que deve ser mantida incólume a sentença proferida pelo juiz Acó, conforme as razões que passo a expor. Realizada a análise da contabilidade, a unidade técnica emitiu as folhas 140/144, relatório técnico de exames, oportunidade em que foi apontada a existência de irregularidades, bem como a ausência de procuração para a constituição de advogado. Sendo assim, realizou-se a intimação pessoal do presidente do diretório a fim de que se manifestasse acerca do parecer técnico e regularizasse a representação processual. Todavia, consoante certidão de folha 150, o prazo assinalado transcorreu em habeas. Deste modo, revela-se correta a sentença proferida pelo juízo da instância singela que, ao considerar a disposição contida no artigo 37, parágrafo 6º da Lei 9.096 de 95, que confere caráter jurisdicional ao exame de prestação de contas dos órgãos partidários, julgou as contas da agremiação como não prestadas diante da ausência de procurador habilitado. E sobre o tema eu trago jurisprudência e eu peço licença para deixar de proceder à leitura e vou em frente. Outro sim é importante destacar que a juntada de instrumento de procuração por intermédio de embargos de declaração não decreta eficácia retroativa ao vício verificado, pois superou a preclusão em relação ao prazo assinalado para a regularização da representação processual. Logo, considerando que a sentença objulgada não padece de nenhum vício, não há qualquer razão para decretar sua nulidade, cabendo ao partido, se assim quiser, requerer a regularização das contas nos moldes do artigo 59 da resolução do TSE 23546 de 2017. Posto isto, em consonância com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, nego o provimento ao recurso interposto pelo Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, de Cuiabá, Mato Grosso, para manter incólume a sentença guerreada. É como voto, senhor presidente. O senhor está negando o provimento, né? Sim. Doutor Ricardo Gomes. Doutor César Bias. Doutor Antônio Peleja. Relator. Doutor Luiz Bertolucci. De acordo. Doutor Jacques Coutinho. Então, o tribunal, por unanimidade, negou o provimento. O recurso nos termos do voto do relator e em consonância com o parecer ministerial. Em mesa para julgamento, 2.7, o processo 26.912, é um recurso eleitoral, prestação de contas de candidato, cargo vereador das eleições de 2016. O recorrente é o Gilberto Lopes Filho, recorrido do Ministério Público Eleitoral. O relator é o eminente doutor Ricardo Gomes de Almeida, a quem passo a palavra. Obrigado, senhor presidente. Cuida-se de recurso interposto por Gilberto Lopes Filho em face da sentença proferida pelo juiz da 51ª Zona Eleitoral de Cuiabá, que desaprovou as contas do candidato referente às eleições de 2016.
insta salientar que os presentes autos já aportaram nessa corte e, por força do acórdão número 26846, foi declarada a nulidade da sentença com determinação de baixa dos autos à origem por ausência de conversão do rito simplificado em ordinário. Após a devida conversão do rito, o douto magistrado oportunizou ao candidato a apresentar prestação de contas retificadora, assim como todos os documentos e justificativas necessárias a esclarecer as falhas apontadas no relatório técnico de exame, porém o mesmo quedou-se inerte conforme certidão de folhas 95. Em nova decisão, as contas foram desaprovadas em razão de ausência dos extratos bancários da conta aberta em nome do candidato durante todo o período de campanha. Em razões recursais, o recorrente alega que ofertou à Justiça Eleitoral acesso aos extratos eletrônicos de sua conta, o que não realizou nenhuma movimentação financeira durante o período de análise. Requer, ao final, o provimento do presente recurso, a fim de que se reforme a sentença hora haver gastada e que suas contas sejam aprovadas com ressalvas. A douta Procuradoria manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do presente recurso ao relatório, senhor presidente. Posto, senhor procurador. Ratifico, senhor presidente. Ratificado, retorno a palavra ao relator. Senhor presidente, aqui a questão é bem simples. O tribunal declarou a nulidade da sentença, teve nova oportunidade de apresentar a declaração retificadora, né? E a parte se manteve inerte, de modo que eu estou conhecendo e desprovendo o recurso, conforme na linha do parecer ministerial. Algum voto em contrário? Não. Então, pronuncia o julgamento do tribunal por unanimidade e negou o provimento ao recurso nos termos do voto do outro relator em consonância com o parecer ministerial. Em mesa para julgamento, o IN 1.3, PJE 0600568. É um pedido de vista, né? Dr. Ricardo Gomes de Almeida, já estava iniciado o julgamento, uma prestação, aliás, uma representação. Esse foi adiado? Desculpa, mas é que nós já tínhamos pronunciado, mas é que o pedido de vista está com Vossa Excelência. Foi adiado? Por que foi adiado? Algum pedido? Então, se o senhor está pronto, é por uma questão de economia, vamos ao julgamento, né? Ótimo. Então, é uma continuação de julgamento, depois você passa a retificação na ata, né, desse adiamento, que fica retirado, então, esse PJE 1.3. Essa representação, como dito, é um pedido de vista do Dr. Ricardo Gomes de Almeida, conduta vedada a agente público, eleição 2018. O representante aqui é a Coligação para Mudar Mato Grosso. E o representado é o Dr. José Pedro Gonçalves Tax. O relator foi o Dr. Antônio Peleja, que julgou improcedente a representação. A título de ilustração, acompanharam o relator Dr. Luiz Bortolucci, Dr. Jackson Coutinho e Dr. Desembargador Sebastião Barbosa. Um pedido de vista, Dr. Ricardo Almeida, a quem passo a palavra. Senhor presidente, eu pedi vista desse processo porque vi nos autos um vídeo da campanha do representado, aonde num primeiro momento aparentou ser um vídeo produzido pela agência oficial do Estado e que, se assim fosse, poderia se caracterizar a conduta vedada do artigo 73 do Código da Lei 9.504. Todavia, eu fui verificar, melhor analisar o conteúdo do vídeo e percebi que o vídeo é um vídeo próprio de campanha e sem nenhuma característica de vídeo produzido pela uma agência oficial do Estado. De modo que, na linha do bem lançado voto do eminente relator, eu estou acompanhando o relator. Aguardava um pedido de vista, doutor César Bearce. Vou acompanhar o relator. Eu também, com esses esclarecimentos, não tenho dúvida, também acompanho do outro relator. Em resumo, o tribunal, por unanimidade,
revogou a liminar concedida e, no mérito, também, por unanimidade, julgou improcedente a representação nos termos do voto do doutor relator, e aqui em dissonância com o parecer ministerial. Esse é o resultado para esse julgamento. Em pauta, o 1.4, PJE 0601-371, é uma prestação de contas. Candidato cargo, deputado federal, eleições 2018. O requerente é Josair Jeremias Lopes. O parecer aqui da douta Procuradoria pela aprovação com ressalvas das contas. O relator é o eminente doutor Antônio Peleja, a quem passo a palavra. Meu presidente, muito obrigado. Prestação de contas de Josair Jeremias Lopes, eleições 2018, cargo deputado estadual. Arrecadação de recursos 255.756,37 centavos e despesas no valor de 174.740. Houve apresentação da prestação de contas, o processo foi remetido à CCIA. Houve apresentação de relatório preliminar para expedição de diligência, apresentação de informações por parte do prestador, apresentação de prestação de contas final retificadora, elaborado parecer técnico conclusivo, opinando pela desaprovação, e parecer ministerial, pugnando pela aprovação com ressalvas. É o relatório, senhor presidente. Ouço do outro procurador. Ratificado pela aprovação com ressalvas. Ratificado, retorna a palavra ao outro relator. Em relação às impropriedades, senhor presidente, o órgão técnico, da análise do órgão técnico, verifica-se que as inconsistências relacionadas no item 1.1, 2.3, 5.1 e 5.6 e as mencionadas no 2.1 e 2.2 do parecer conclusivo ensejaram a manifestação pela desaprovação, mas não foram acompanhadas pela Procuradoria, que opinou pela desaprovação com ressalvas. O apontamento 1.1, ele se refere a prestação de contas entregue em 8 de novembro de 2018, fora do prazo. O prestador alegou problema de sistema, extravio de documentos e doações ainda pendentes. E o examinador considerou as falhas passíveis de ressalva. Ratifico suas conclusões e temos sanadas essas ocorrências. Quanto ao 2.1, foram doações acima do teto de R$ 1.064,10, né? Realizado de forma distinta da transferência eletrônica. A análise técnica pontuou a doação financeira de R$ 76.298 ocorreu através de depósito em dinheiro, conforme se extrai do extrato bancário, ou seja, de forma diversa. A Procuradoria, ela pugnou pelo acolhimento da justificativa apresentada, porque há a confirmação do depósito, disponibilidade na rede mundial, e mesmo por vias reflexas, atingiu-se a finalidade da lei, qual que é a possibilidade de auditoria e transparência. Então, nesse sentido, também acompanhamos o Ministério Público Eleitoral, tendo visto que se atingiu a transparência desses recursos e a lisura também. O item 2.2 destaca a não ocorrência de identificação de doadores nos extratos bancários apresentados, impossibilitando a identificação da origem de recursos. Aqui o prestador de contas lança a mesma explicação do item 2.1, ou seja, doação feita por Rosandro de Moura Andrade. Considera a omissão irregularidade formal, porque isoladamente atrai apenas uma ressalva, tendo em vista que ele foi identificado o doador, tá? pelo conjunto probatório apresentado. No item 2.3, no apontamento, melhor dizendo, tratou dos recursos estimáveis em dinheiro provenientes de doações de pessoas físicas aplicados em campanha. Não indicam constituírem bens permanentes que integrem o patrimônio do doador. Em sua manifestação, o candidato informou que a prestação de contas retificadora contemplou os itens mencionados, concluindo não ser possível aferir nenhum prejuízo à irregularidade da prestação. A seu turno, o órgão técnico consignou comprovada a propriedade dos bens cedidos ao candidato, exceto em relação à caminhonete Hilux identificada, cedido por Joelso Garcia Lopes, também identificado, estimava em R$ 3.000, restando a inconsistência parcialmente sanada. A Procuradoria menciona que, caso o requerente comprovasse a referida propriedade, ensejaria essa prestação de contas sua aprovação, tendo em vista que se atingiria no todo a finalidade da prestação de contas. Acompanho, então, a Procuradoria porque é possível aferir a legitimidade e a transparência.
Tá? Então, por isso, além do que esse valor é de pequena significância em relação ao total de gastos. Então, aprovação com ressalvas. Quanto ao item 5.1, detectaram-se doações recebidas em data anterior à data inicial da entrega de prestação de contas parciais, mas não informadas à época, infringindo o artigo 50, parágrafo 6º da Resolução 23553/2017. Não obstante o prestador tenha se manifestado silente quanto ao apontado, a doação estimável em tela consta da prestação de contas final, apesar de não ter sido informada à época da prestação de contas parcial, atestando-se passível de ressalvas. Quanto ao item 6.1, visualizaram-se gastos eleitorais em data anterior à data inicial da entrega da prestação, não informados à época também. Contudo, apesar dessas despesas não terem sido informadas à época da prestação de contas parciais, a ocorrência é suscetível de correção porque elas contam também das prestações de contas finais, junto a um julgado aqui corroborando esse entendimento. Assim, o voto é no sentido da aprovação com ressalva das contas de campanhas de Josair Jeremias Lopes relativas às eleições de 2018. É como voto, senhor presidente. Excelência, então está votando em consonância com o parecer pela aprovação com ressalvas, né? É isso? Doutor Luiz Bortolucci. Acompanho o relator, senhor presidente. Doutor Jackson Coutinho. Desembargador Sebastião Barbosa. De acordo. Doutor Ricardo Gomes. Doutor César Bearce. Acompanho o relator. Resultado, então, proclamado, o tribunal, por unanimidade, aprovou com ressalvas as contas do candidato nos termos do voto do relator e em consonância com o parecer ministerial. Em mesa para julgamento, 1.5, é um processo administrativo, PJE 0600-327, é um recurso administrativo com dito decisão do presidente do TRE. A decisão do presidente? Eu, na verdade, embora não seja a minha decisão, mas é do eminente desembargador que me antecedeu, o desembargador Márcio, eu estou vendo que, no caso, quem proferiu a decisão é a presidência, eu me sinto, então, na condição de impedido e tenho a honra de passar a condução ao nosso eminente vice. Obrigado, excelência. Em julgamento 1.5 do processo administrativo, já declinado por sua excelência o presidente, trata de recurso administrativo, decisão do presidente do TRE, MT, determinação desconto na remuneração do servidor, débito de carga horária, recorrente André Luiz Regis Emídio, servidor, e recorrido, por óbvio, o TRE. Eu passo à leitura do relatório. Trata-se de recurso administrativo interposto pelo servidor André Luiz Regis Emídio contra a decisão do presidente desse sodalício, datada de 8/2/2018, por meio da qual foi indeferido o requerimento de compensação de débitos de carga horária com o saldo de folgas compensatórias formulada pelo referido servidor, em face de ausência de previsão legal, e, por conseguinte, determinou os respectivos descontos na remuneração do servidor, conforme os débitos da carga horária. Eu peço perdão aos senhores que eu estou ainda aprendendo a manusear essa questão. Aduz que caso seja negado o provimento do presente recurso, para que a administração pública pague ou compense as horas extras trabalhadas, será configurado o enriquecimento sem causa pelo poder público. Eu vou repetir. Aduz que, caso seja negado o provimento ao presente recurso, para que a administração pública pague ou compense as horas extras trabalhadas, será configurado o enriquecimento sem causa pelo poder público. Ao citar entendimento jurisprudencial do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, requer que se digne a seguir o precedente ou se manifestar como elemento essencial da decisão se existe distinção ou superação em relação ao mencionado precedente, conforme inciso 6 do artigo 489 do Código de Processo Civil.
ao final pugna para que seja reconhecida a existência das respectivas horas extras descritas no sistema de folgas compensatórias, com fulcro no Decreto 20.910, de 6 de 1 de 1932, que regula a prescrição como sendo quinquenal no inciso 1 do artigo 110 da Lei 8.112 de 90, no princípio da reserva legal e, finalmente, no parágrafo 3º do artigo 39, inciso 16 do artigo 7º, ambos da Constituição Federal, sendo reconhecida a existência das respectivas horas extras, que as mesmas sejam autorizadas a terem a compensação de horários com o débito de carga horária, com fulcro no artigo 44, Lei 8.112 de 90, no parágrafo 2º do artigo 8 da resolução do TSE 22.901 de 2008, no artigo 22 da portaria 186 de 2004 e no artigo 9º da portaria 210 de 2004 e no princípio do enriquecimento sem causa. Na sequência, solicitou-se que a Secretaria de Gestão de Pessoas informasse se o servidor em questão possuía folgas compensatórias a serem usufruídas, sendo que, após consulta ao sistema de folgas compensatórias, fora informado que o servidor possui somente 1 hora e 57 de frações de hora, 1 hora e 57 decorrentes da realização de serviço extraordinário, conforme a página 132 do ID 20647. Posteriormente, o doutor presidente indeferiu o pedido de reconsideração, mantendo intacta a decisão guerreada, com fulcro no artigo 56, parágrafo 1º da Lei 9.784 de 1999. Por derradeiro, abriu-se vista dos autos a pedido do ilustre representante da parte, que deixou transcorrer em habeas o prazo para sua manifestação, conforme ID 113.19.22, intimando-se à parte, por meio de seu advogado, da inclusão do processo em pauta, conforme se vê do ID 140.05.72. É o relatório. Deixa eu... Como vota para mim o voto? O recurso é tempestivo, razão pela qual dele conheço. Conforme relatado, trata-se de recurso administrativo interposto pelo servidor André Luiz Regis Emídio. E deixo de fazer o restante da leitura desse parágrafo, porque remete ao relatório. Tudo isso a gente faz para a documentação. A respeito do tema, o artigo 2º da resolução do TSE 22.901 de 2008 elenca as hipóteses em que o regime de serviço extraordinário é permitido, tais como no período compreendido entre as convenções destinadas a deliberar sobre a escolha dos candidatos pelos partidos e a data final para a diplomação dos eleitos, conforme calendário eleitoral, no período de até 30 dias antes da data fixada para a realização de eleição suplementar, até a proclamação dos eleitos, nos termos do artigo 201, parágrafo único, inciso 1, da Lei 4.737 de 1965, Código Eleitoral, no período de até 30 dias antes da data fixada para a realização de plebiscitos e referendos, até a data de proclamação do resultado, nos termos do artigo 10 da Lei 9.709 de 1998, e no período de até 30 dias antes da data fixada para o encerramento do cadastramento eleitoral e nos períodos destinados ao atendimento de situações excepcionais e temporárias devidamente justificadas. Por sua vez, o artigo 10 do citado normativo disciplina que, em período diverso daqueles de que trata o artigo 2º, as horas trabalhadas excedentes à jornada mensal, homologadas pela chefia imediata, serão registradas para fins de compensação, devendo cada tribunal baixar as instruções necessárias à aplicação desse artigo. Por meio da informação número 035/2017 da SS
SCRF/CP/SGP, é possível constatar que o servidor em questão possui débitos de carga horária referente aos anos de 2013, 2014 e 2015, sendo que o valor total relativo aos débitos é de R$ 894,06, conforme tabela e colação abaixo. Então eu dei essa tabela referente a esse tópico. Vou adiante. Como até a presente data não se verificou o trânsito em julgado da respeitável decisão presidencial, operou-se de consequência a prescrição em relação aos débitos referentes ao exercício de 2013, 3 horas e 26 minutos, bem como em relação àqueles registrados até março, 2 horas e 54 minutos, e abril de 2014, 3 horas e 5 minutos, que correspondem ao total de 9 horas e 25 minutos. Ademais, consta das informações extraídas do sistema de folgas compensatórias que o recorrente possui o saldo de apenas 1 hora e 57 minutos, decorrente da realização de serviço extraordinário, conforme se vê no ID 20647, às páginas 131. Neste ponto, entendo relevante destacar as ponderações formuladas pela Coordenadoria de Pessoal no serviço, no sentido de que, desde o ano de 2012, para preservar o direito dos servidores, as frações de horas decorrentes da realização de serviço extraordinário não repassadas para o exercício subsequente, bem como do saldo de folgas compensatórias do exercício de 2016, foram pagos ao servidor, haja vista a liberação de recursos orçamentários pelo TSE. Dessa forma, ainda que não se vislumbre na Lei 8.112 de 90 ou na Resolução TSE 22.901 de 2008, determinação de que o serviço prestado de forma extraordinária é hora normal de trabalho, não possa compensar débito de carga horária, é notório que o saldo de horas extras a que o recorrente tem direito não supre seus débitos. Da mesma forma, não há falar acerca de enriquecimento sem causa pela administração, posto que as horas extras existentes nos anos de 2013, 2014 e 2015 foram remetidas aos exercícios subsequentes, a fim de possibilitar a fruição por parte do servidor. Nesse diapasão é relevante destacar que, conforme prevê o artigo 116.10 da Lei 8.112 de 90, é dever do servidor ser assíduo e pontual no serviço, de forma que o cumprimento integral da jornada de trabalho é de sua responsabilidade, devendo observar com zelo seu cumprimento. Destarte, dou parcial provimento ao recurso administrativo interposto por André Luiz Regis Emídio, reformando pontualmente a decisão julgada, a fim de reconhecer a prescrição dos débitos de carga horária de 9 horas e 25 minutos referentes aos exercícios de 2013, extensível até abril de 2014, com esteio no artigo 1º do Decreto 20.910 de 32 e artigo 112 da Lei 8.112 de 90, posto tratar-se de matéria de ordem pública, bem como reconheço a existência de saldo de 1 hora e 57 minutos decorrentes da realização de serviço extraordinário referente ao exercício de 2016, conforme consta no sistema de folgas. De folgas compensatórias, devendo esse saldo, desde já, ser utilizado para a compensação do débito da carga horária objeto do presente recurso, aplicando-se os termos dispostos do artigo 7º, inciso 16, da Constituição Federal, conforme o caso. Portanto, do saldo negativo inicialmente informado, deverão ser abatidos os débitos da carga horária alcançados pela prescrição, bem como o saldo de horas já reconhecido pela própria administração referente ao exercício de 2016, na forma estipulada pela Constituição Federal e normativos de regência.
Quanto ao mais, por não haver saldo remanescente de horas laboradas, além daqueles já reconhecidos acima, mantenho a decisão presidencial que determinou o desconto dos débitos de carga horária, devendo ser reduzido o equivalente saldo de 1 hora e 57 minutos, mencionado no parágrafo anterior, e os débitos já prescritos. Por fim, remetam-se os autos à SGP para a notificação do servidor e a adoção das providências de costume, a fim de que a presente decisão possa produzir todos os efeitos legais. É como voto, senhor, eu sou presidente, é como voto. Quem vota, cadê a relação? Como vota o primeiro vogal, o doutor Ricardo Gomes, doutor César Augusto Biarzi, doutor Antônio Veloso Peleza Júnior, doutor Luiz Aparecido, Com o relator. doutor Jackson. Com o relator. E com esse resultado, proclamo o tribunal, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso administrativo nos termos do voto do relator. E devolvo a Vossa Excelência a presidência. Muito obrigado. Só já finalizando, já foi anunciado que fora adiado o 2.2 da pauta, que é o processo 20.880, que é um recurso eleitoral, uma ação de investigação judicial eleitoral. Esse processo, esse recurso, melhor dizendo, está sob a relatoria do eminente desembargador Sebastião Barbosa, que se comprometeu em trazer esse voto vista para amanhã para podermos aproveitar a composição feita aqui com o nosso eminente colega, doutor César Biarzi, que está aqui com um trânsito muito rápido para nossa insatisfação. Mas, então, desembargador Sebastião, só estou fazendo a referência daquele, então, que fica adiado, né, para a sessão de amanhã. Registro que eu adiei muito em função do pedido do advogado, doutor Blazac, que reside em Porto Alegre, mas eu creio que a sua ausência ou a presença, nada vai influir no resultado a que se chegar. Até porque então, já fora feita a sustentação e tudo mais. Eu já deixo aqui o pedido de desculpa à Sua Excelência. Quem sabe ele ouve e pega o avião e vem para amanhã aqui. De qualquer maneira, então, fica pronunciado que esse adiamento para a sessão de amanhã. Nada mais havendo, dou por encerrada a sessão, agradecendo a presença de todos e desejando um bom dia a todos. Muito obrigado.